Maio de 2000 chegava aos cinemas Gladiador, o filme que levaria milhões de pessoas aos cinemas ao redor do mundo e que revolucionaria a indústria cinematográfica, resgatando das cinzas um subgênero de filmes que estava há muito tempo esquecido. Essa produção completa 24 anos em 2024 e completa esse aniversário com a chegada da sua aguardadíssima sequência, que depois de tantas especulações e boatos, finalmente estreou nos cinemas e ainda segue em exibição. A sequência traz Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen e o premiadíssimo Denzel Washington como os grandes protagonistas. Mas a gente está aqui para falar desse clássico de 2000, que foi indicado 12 vezes ao Oscar, levou 5 estatuetas e até hoje é comentado por muitos como sendo um dos melhores filmes da história do cinema. É isso tudo mesmo? Venceu o teste do tempo? Vamos falar sobre tudo isso agora aqui no Cine Nostalgia. Vem! Meu nome é Máximos Décimos Meridius. Fala, meus queridos, aqui é a Rafa Gomes. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente falar sobre Gladiador no Cine Nostalgia. Esse filme de 2000 que foi dirigido por Ridley Scott. Essa icônica produção traz aqui Russell Crowe no papel homônimo do Gladiador, também conhecido como Maximus, o general do exército romano, popularmente conhecido por suas grandes e épicas batalhas, e que no início do filme abre a história do nosso personagem vencendo mais uma batalha para o Império Romano. Mas nem tudo são flores. A sua vida vai ser virada do avesso quando o seu filhinho e a sua esposa são dilacerados por Cômodo, filho do imperador Marco Aurélio, que jamais aceitaria que Máximos assumisse esse posto, coisa que havia sido-lhe incumbida pelo imperador que estava prestes a se aposentar. Então a gente tem aqui vários casos de família simultâneos, porque agora Cômodo, o usurpador, assumiu o Império Romano e é claro que ele vai querer a cabeça de Máximos. Ele tenta ter a cabeça de Máximos, mas mal sabe ele que Máximos está vivíssimo e agora vai ressurgir das cinzas para tentar vingar a morte da sua esposa e do seu filho. E essa é a jornada de herói, um pouquinho às avessas, porque ao invés de nós termos aqui um personagem que está buscando a sua redenção em prol de uma vida de vitórias e uma vida de glórias e honras, Máximos está aqui em busca de uma vingança para que ele finalmente possa descansar com seus antepassados e também descansar ao lado de sua esposa e de seu filho. Então é uma jornada do herói, mas não é aquela clássica e tradicional jornada de herói. E por que esse filme é tão famoso e tão amado até hoje? Não apenas muito do que foi desenvolvido, que foi produzido em Gladiador, segue firme até hoje no cinema contemporâneo, como também a essência da história de Gladiador é uma essência cada vez mais viva e que está cada vez mais em falta no cinema contemporâneo. E se tratando de parte técnica, muito do que foi feito em Gladiador contou com efeitos visuais que na época eram revolucionários, hoje estão defasados, mas ainda assim são efeitos visuais que, se você assistir em uma tela muito grande, você ainda vai conseguir ter uma experiência que seja rica, você não vai ter a sua experiência prejudicada e você nem vai achar que o trabalho que foi feito ali é um trabalho pobre. Dito isso, o que faz com que Gladiador seja tão lindo aos nossos olhos na sua parte técnica é também o uso de efeitos práticos. Ridley Scott foi muito categórico quando ele produziu o Gladiador, que ele queria criar uma atmosfera que fosse extremamente realista. Ele queria criar o entretenimento, ao mesmo tempo que ele queria fazer um filme que também tivesse um apelo um pouco mais conceitual, um apelo um pouco mais intelectual, mas sem perder a essência de um bom filme com efeitos práticos que gerassem resultados não apenas bem realistas, mas também bem vivos para a audiência. Então a gente tem um filme ali que, quando a gente assiste hoje, em pleno 2024, a gente consegue analisar Gladiador e ver muito daquilo que foi feito de maneira prática, não apenas se sustenta até hoje, mas garantiu essa sobrevida ainda maior para um filme que já tinha tudo para vencer o teste do tempo. E por que Gladiador tinha tudo para vencer o teste do tempo desde o começo? A gente está falando de uma história maniqueísta. O que é isso? Uma história maniqueísta é uma história que ela é bem divididinha entre bem e mal. Nós temos dois personagens aqui que, embora tenham suas complexidades, tenham as suas batalhas e também tenham os seus defeitos, Máximos era um homem de honra, um homem muito leal, mas era um homem que também já havia derramado muito sangue. Então ele tinha as mãos sujas dos seus inimigos. Mas ainda assim, ele é o nosso herói, ele é um homem de honra, ele é um homem de legado e ele é um homem fiel em cada um dos seus princípios, principalmente à sua família e ao seu imperador Marco Aurélio. Em contrapartida, a gente tem Cômodo, que é aquele filho mimado que, desde a sua primeira aparição, quando ele está ali na carruagem ao lado da sua irmã, a Connie Nielsen, os dois estão ali vivendo aquela vida de bons vivants, numa carruagem belíssima, estão com seus corpos largados ali na poltrona, como duas pessoas despreocupadas que estão indo visitar papai sem saber o que lhes aguarda, que seria a transição para um novo governo.
E ali a gente já percebe muito bem que Cômodo é um rapaz mimado, que anseia muito a aprovação do seu pai, anseia muito a validação dele, mas é também um homem de prazeres muito estranhos. A relação dele com a sua irmã é uma relação que desde o começo traz ares ali suspeitos. A gente não tinha noção da dimensão daquilo que Cômodo tentava fazer com a sua própria irmã, mas a gente já percebe que é uma relação estranha. E desde o começo, Cômodo é apresentado aqui, mesmo com seus complexos paternais, como um personagem absolutamente vilanesco. A gente não consegue sentir empatia por ele, porque ele é apresentado dessa forma bem maniqueísta, como o vilão da história. Aquele cara que, além de ser narcisista, foi capaz de tirar a vida do seu próprio pai para manter o império sob o seu domínio, e ainda por cima ele fez isso alegando que estava fazendo isso por amor ao pai e justamente para tentar honrar a memória do seu pai. E desde então, ele reestabelece a cultura dos gladiadores e o faz justamente pensando em seu próprio pai. Nada faz sentido, não é verdade? Mas essas são as características que fazem com que Cômodo seja apresentado para a audiência como um genuíno, um verdadeiro vilão, vivido aqui por ninguém menos, gente, que Joaquin Phoenix, que chegou em 2024 com Joker 2, Joker 2, Coringa 2, que isso aí é um capítulo à parte, nós não vamos entrar nesse assunto hoje, isso aí, bota isso aí dentro de uma caixinha, que isso aí a gente faz uma terapia outro dia sobre esse filme. Mas que tá aí com uma carreira viva e cada vez mais forte, mas ele tá aqui como Cômodo, e desde aquela época a gente consegue ver o quanto o Joaquin Phoenix era extremamente talentoso, fazendo esse contraste brilhante com um Russell Crowe extremamente robusto, porte físico exemplar e características muito soturnas. Ele é um homem de poucas palavras. E o que faz ele ser um homem de poucas palavras é justamente o fato dele perder a sua família. Ele tem um único objetivo e ele vai levar esse objetivo até o seu último fôlego. Então esse é um filme que nunca nos prometeu um final feliz. Mas mesmo dentro desse contexto de maniqueísmo, de luta entre o bem e o mal, o que sempre foi mais importante era o destino final e a jornada do personagem até esse destino final. Então, assim, por mais que o destino final fosse o fatídico falecimento, vamos usar palavras um pouco mais sutis, para o YouTube não podar o meu vídeo, embora o fatídico final fosse o falecimento de Máximos, quando a gente chega naquele momento, a jornada em direção àquilo foi tão linda e foi tão caprichada que faz com que os seus últimos instantes de vida se tornem poderosíssimos, porque a gente viu o processo que ele viveu para chegar até lá. E é um processo que no final do dia ele sempre esteve pronto para morrer. Isso é extremamente importante. E o fato dele estar sempre pronto para morrer mostra que ele era um personagem absolutamente sacrificial. Ele era um personagem que estava aberto ao sacrifício, totalmente o oposto de Cômodo, que colocava todo mundo ali para defendê-lo. A gente tem alguns instantes ali em que Cômodo, obviamente, assume a batalha, ele trava uma luta contra o próprio Máximos, mas até quando ele vai lutar contra o Máximos, isso é feito de uma forma desleal. Smile for me now, brother. Então nós temos vários detalhes e fragmentos e minúcias na história de Gladiador que fazem com que essa história seja uma história universal, sobre família, sobre amor. E essa história maniqueísta, o fato de a gente ter o bem e o mal muito bem divididos, faz com que a audiência se identifique ainda mais com essa história. Porque não adianta, não importa o quanto o cinema contemporâneo tente deixar as linhas turvas e sempre transformar o mal em algo que não seja tão mal assim, sempre tentando deixar aquela dúvida, plantar aquela dúvida, ou tentando reescrever histórias que já foram trazidas aos cinemas, dessa vez mostrando um lado mais humanizado de vilões. Não adianta a indústria cinematográfica fazer isso. Eles podem tentar, mas no final do dia, a divisão, essa história maniqueísta que divide bem e mal, muito bem, ela sempre vai prevalecer no coração da audiência. É o que a audiência quer. Nós somos criados em uma cultura que não apenas prega o maniqueísmo, mas nós somos uma sociedade que é firmada em religiões, sejam elas o cristianismo ou qualquer outra religião, que pregam o maniqueísmo. Em geral, as religiões mais sólidas do mundo, elas têm em sua essência o maniqueísmo. Então isso faz parte da nossa cultura, isso faz parte da essência de ser humano. Então é por isso que histórias que tentam misturar as coisas e tentam deixar essas linhas que separam bem e o mal, todas bagunçadas e muito turvas, elas acabam sendo mais negativas do que positivas. E elas também acabam tendo um apelo muito mais negativo para o público do que positivo. E não é só essa questão do maniqueísmo, não. A história de Máximos, ainda que ela se passe na Roma Antiga, ela traz elementos universais e atemporais. Essa história do herói que quer
proteger, blindar a sua família, esse homem que assume esse papel de sacerdócio, esse papel de sacerdote da sua família, aquele cara que protege a sua família, que opera pensando nos interesses da sua família. Essa figura é uma figura não apenas extremamente inspiradora, mas é uma figura de referência que infelizmente nós quase não temos hoje. E é uma figura que não apenas deveria ser muito valorizada, os seus alicerces vêm desde as raízes bíblicas, desde o Antigo Testamento da Bíblia, como também ela é uma figura com a qual os homens se identificam demais. E hoje em dia, o cinema contemporâneo tem maltratado os homens. Essa é a grande verdade. Nós temos muitos filmes que não apenas vilanizam homens por qualquer razão aparente, tentam transformá-los em criaturas maléficas e horrorosas e pavorosas. O homem, ele se tornou a persona não grata dentro do cinema e dentro das séries de TV. Então nós não temos mais personagens masculinos que sejam tão poderosos como nós tínhamos nos anos 90 e nos anos 2000. Então Gladiador, além dele ser um filme extremamente másculo, feito para audiência masculina, ele também era um filme que valorizava a figura masculina de um homem que era um homem honrado, era um homem de princípios. E nós temos homens das mais diversas estirpes aqui dentro desse filme. A gente tem Cômodo, que é simplesmente um horror de homem, a forma como ele trata a sua própria irmã, os abusos ao qual ele a submete, todo o contexto que ele submete Roma também. Então ele era um homem completamente perverso, mas em contrapartida a gente tem Máximos, que é esse homem honroso, esse homem de honra e força, que é o lema de Gladiador. A gente tem um homem que vai até as últimas consequências para honrar o seu nome, honrar o nome da sua família. Ele já os perdeu, mas ele segue, ele caminha com a sua família na sua mente e no seu coração, e todos os seus passos, todas as suas atitudes são moldadas, são pensadas estrategicamente em prol da sua família. E hoje em dia, personagens masculinos que sejam fortes, identificáveis para homens e que sejam inspiradores estão cada vez mais raros. Então é por isso que muitos homens retornam a filmes dos anos 2000, dos anos 2010 e filmes dos anos 90 e 80 por falta de referência. Assim como mulheres querem ser vistas no cinema, mulheres negras querem ser vistas nos cinemas, pessoas LGBTQIAP+, também querem ser vistas nos cinemas e querem ser apreciadas no cinema, o homem também quer ser visto e apreciado no cinema. E ele merece ser visto e apreciado no cinema. Esse reducionismo que foi feito pela cultura woke do homem não apenas está machucando a masculinidade saudável, como está criando uma guerra entre sexos e gêneros que nunca deveria existir. Então a gente tem um filme como Gladiador que ele é uma âncora para homens. E assim, vocês que são homens e estão assistindo meu vídeo, por favor, comentem, me digam aqui o que Máximo significa para você como personagem cinematográfico. O que o discurso dele, quando ele se apresenta para Cômodo, quando ele finalmente tira sua máscara de gladiador, e ele deixa de ser gladiador, ele deixa de ser o espanhol, como ele era chamado entre as pessoas ali no meio, e ele volta a ser Máximos, e ali ele declara com toda a força sua vingança. Quando ele faz isso, não apenas todo o cinema se transforma naquele instante, naquela fala, mas a história também se transforma. E a partir dali, a história de Gladiador ganha uma guinada e uma reviravolta que é surpreendente. E aí a jornada desse herói, ela ganha um fôlego diferente e a forma como nós enxergamos ele também muda ainda mais. A gente já sabia o que ele queria, nós já conhecíamos o seu objetivo. Mas quando ele abre a boca e ele se posiciona daquele jeito, tudo muda. Principalmente a nossa visão sobre o personagem, que já era uma visão boa. Então, faltam personagens masculinos que sejam tão bons como o Máximos era. E além disso, essa era uma história que no final do dia, em essência, ela era aquilo que eu falei no começo para vocês, é a história de um homem em busca de vingança. É a história de um homem que busca a sua redenção não através de uma nova história, mas através da própria morte. Ele está disposto a morrer, mas ele só vai morrer quando ele levar consigo aquele que é o responsável pelo mal que assolou a sua casa e a sua família. Então a gente tem uma história aqui sobre família, sobre amor, sobre legado, sobre honra, sobre humanidade, sobre viver em comunidade. Até porque o que Máximos faz aqui como gladiador e a vingança que ele busca tem tudo a ver também com a libertação de Roma. Então aquilo que vai libertá-lo como homem também significa a libertação de Roma. Então esse é um filme que fala sobre questões universais, questões que não importam o tempo, não importa a década que estejamos vivendo, são questões que sempre vão caminhar com o ser humano. Qual é o seu legado? Qual é o seu propósito de vida? O que você veio realmente fazer aqui na Terra e como você pretende executar esse propósito, se assim você já descobriu, se você descobriu qual é o seu propósito. Então são questões que, assim, você assiste nos anos 2000 e você assiste agora, são questões que
elas caminham conosco e elas vão caminhar conosco até os últimos dias das nossas vidas. E dito isso, esse é um filme que, tecnicamente falando agora da parte do roteiro, é um roteiro muito bem desenhadinho. É um roteiro que trabalha não apenas o arco dos seus personagens de forma muito madura, como também trabalha as motivações dos seus personagens muito bem. E a gente tem desenvolvimento de personagem. Cada personagem ali tem o seu desenvolvimento. Da personagem da Connie Nielsen ao personagem do Joaquin Phoenix ao Russell Crowe, nós temos aqui, e até do Digimon, até o personagem do Digimon, que é um personagem coadjuvante que serve muito de suporte para o Russell Crowe. Ele também tem o seu pequeno desenvolvimento de arco ali. O desenvolvimento dos personagens é muito rico, e a gente não apenas se aprofunda nas motivações deles, mas todas elas são estampadas nas performances riquíssimas desse elenco, que são performances viscerais, são performances que, assim, muita gente reassistindo o Gladiador nem tinha se tocado de que cômodo era Joaquin Phoenix. E isso prova o quão camaleônico o ator é. E o quanto ele se transforma em tela desde aquela época, que ele era muito mais jovem. Ele sempre foi um ator extremamente talentoso, né? Isso aí ele pegou muito do irmão dele, o River Phoenix, que faleceu ainda na juventude. Mas a gente tem aqui performances muito bem executadas, a partir de um roteiro que tem um argumento muito rico. Os diálogos de Gladiador são diálogos que também venceram o teste do tempo. São reflexões profundas sobre a vida. E o fato da gente ter um protagonista que é extremamente soturno e reflexivo, mas quando ele abre a boca para falar, tudo que ele fala se transforma em poesia, faz com que a performance de Russell Crowe se torne ainda mais viva. Hoje em dia, os filmes têm se tornado muito mais literais. Nós temos obras cinematográficas que são muito literais, muito autoexplicativas, excessivamente explicativas, enquanto em filmes dos anos 2000, filmes dos anos 80, 90, filmes das décadas anteriores, de forma geral, eram filmes que deixavam muitas coisas nas entrelinhas, deixavam muitas coisas por dizer, para dar margem de interpretações diversas para a audiência, mas também para despertar reflexões diferentes, para fazer com que o debate sobre o filme fosse um debate mais vivo e fosse um debate que fosse contínuo. Então, todas as vezes que o personagem do Russell Crowe, Maximus, abre a boca para falar, aquilo que ele tem a dizer é extremamente categórico. Então, ele não é um homem, ele não é um falastrão, ele não é um cara também que é prolixo, que fica falando a trancos e barrancos e fica se justificando a todo momento. Ele disse qual era o propósito da sua vida e aquilo caminha com ele até os últimos segundos do seu fôlego de vida. E a gente vai percebendo que aquele propósito que ele declarou no começo do filme é a sua essência, porque ele vive de tal maneira. Ele vive de tal maneira, ele se expressa de tal maneira, os seus olhares entregam o seu propósito. E então, quando chega o determinado momento dele abrir, se apresentar ou falar qualquer outra coisa, ou até mesmo oferecer um discurso, aquilo que flui dele flui de uma alma sofrida, flui de uma alma que, no secreto, agoniza de dor, agoniza pela injustiça e agoniza por vingança. Outro elemento que faz com que Gladiador tenha vencido o teste do tempo com facilidade é que o sucesso de bilheterias do filme permitiu com que houvesse um resgate de um subgênero que há muito tempo estava ali esquecido, gente. Eu falei disso no começo e aqui é preciso citar isso mais uma vez, agora dando outros exemplos específicos para vocês. Depois que Gladiador foi lançado, a indústria cinematográfica começou a olhar para filmes históricos, filmes épicos por uma outra ótica e percebeu que havia ali um nicho que não estava sendo explorado tanto assim. Esses filmes nichados, esses filmes épicos fizeram muito sucesso no passado, mas foi Gladiador que resgatou esse subgênero, fazendo com que nós fôssemos apresentados a outras produções que talvez não fossem do mesmo cacife de Gladiador, mas ainda assim deu uma boa energizada no cinema, que começou a revisitar um subgênero que estava apagado e começou a trazer novas histórias que tiveram a sua jornada no cinema, algumas melhores do que as outras, e realmente mudaram o rumo do cinema naquela década. A década de 2000 foi muito impactada, em termos de cultura pop, pelo trabalho de Ridley Scott e Russell Crowe em Gladiador. E a partir disso, nós fomos introduzidos a filmes como Troia, que foi lançado em 2004, 300, que foi lançado em 2003, de Zack Snyder, que muita gente torce o nariz. Isso aí também é outro assunto. Quem sabe a gente não faça um cine nostalgia sobre 300, né? Nós também fomos introduzidos a filmes como Alexandre, o que foi Alexandre? Esse aí é outro
Outro, vamos pôr um pin aqui nesse filme também, quem sabe um dia a gente volta nele, né? E também tivemos Rei Arthur. Enquanto Alexandre foi lançado em 2004, Rei Arthur também foi lançado em 2004. Então nós tivemos uma década que foi impactada por filmes épicos, e depois dessa boa leva de filmes épicos, esse subgênero voltou a descansar, e desde então não tem sido pauta no cinema contemporâneo, com essa exceção de Gladiador 2, que segue com uma bilheteria muito sólida em exibição nos cinemas ao redor do Brasil. Gladiador venceu o teste do tempo, ele é um filme visualmente lindo, a sua mensagem ainda permanece extremamente poderosa, e eu tenho certeza que se a gente voltar a falar desse filme, voltar a analisar esse filme daqui, sei lá, 24 anos, ele ainda vai ser um filme muito, muito atual. E agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que Gladiador venceu o teste do tempo? Deixe seu comentário aqui, comente, compartilhe e também indique esse vídeo para todo mundo que gosta de Gladiador, que gosta de filmes clássicos. Aqui no Cine Nostalgia nós ainda vamos voltar muito no passado, porque nós temos 1 milhão de filmes para analisar juntos, ok? E não se esqueça de me acompanhar lá nas redes sociais. Eu espero você no Instagram, no @RafaGomes, e no TikTok, no @RafaGomesC, porque lá a gente fala de filmes e séries de um jeito muito mais pertinho, ok? A gente se vê na próxima. Um beijo e até mais.